Doutor Marcelo, assisti sua última live que o senhor falou sobre alergia a medicamento. Meu filho está internado com essa suspeita. Não estão sabendo o que está causando. Sou da área de saúde, poderia me dar uma aula para que possa entender isso melhor? Então, vamos lá. Obrigado aí pela sua pergunta. Realmente é um pouco extenso, é bastante técnico. A última vez que nós explicamos sobre alergia a medicamentos, eu expliquei que existe uma diferença entre alergia a medicamentos ou hipersensibilidade a medicamento por anticorpo e não produzida por anticorpo. Tá? A por anticorpo não é tão comum, não é tão fácil de você achar. Inclusive daqueles medicamentos que sabidamente você pode ter uma alergia por anticorpo, principalmente o anticorpo da classe IgE, tá? Que são as penicilinas e cefalosporinas. Mas mesmo esses remédios, eles podem agir de duas formas, né? E você também tem as hipersensibilidades a medicamentos celulares e aquelas desconhecidas, onde você não sabe por que aquele medicamento causa uma hipersensibilidade, mas você sabe que ele causa o problema, mas não sabe como e por que ele causa esse problema, tá? Em relação aos anticorpos, né, quando você tem alguma reação adversa a medicamento, é basicamente dois medicamentos, as penicilinas e cefalosporinas, que são dois tipos de antibióticos. Em relação à hipersensibilidade celular, aí você tem quatro tipos, perdão. Você tem o tipo 4A, 4B, 4C e 4D, tá? O 4A é um tipo de hipersensibilidade, chamada hipersensibilidade de contato. Você usa o medicamento, consequentemente aquele medicamento em contato com a sua pele, ele entra em contato com alguma proteína e aquela conjugação medicamento-proteína faz um complexo imune. E esse complexo imune, por sua vez, estimula uma reação do tipo CD4-TH1. É muito complexo isso, né? Eu estou falando, mas eu acho que vale a pena até para depois vocês pesquisarem. E essa reação CD4-TH1, ela causa um processo inflamatório local, ou seja, deixa a pele bastante inflamada no local da aplicação do medicamento. Então é muito comum com pacientes que, de certa forma, usam pomadas medicamentosas à base de antibióticos e pomadas anti-inflamatórias. Então você pode ter uma reação do tipo 4A quando você usa algum tipo de medicamento tópico na pele, localizado, causando feridas localizadas, tá? Então esse tipo de reação é mais comum na pele e basicamente causa feridas localizadas. Você tem outro tipo de reação chamada reação do tipo 4B. Essa reação do tipo 4B, ela já é muito mais complexa e ela pode se manifestar muito tempo depois do uso do medicamento e é mais grave também. Essa reação do tipo 4B, ela justamente pode causar febre, pode causar calafrio, pode causar aumento dos gânglios pelo corpo, pode causar prostração enorme, leva também a um exantema, ou seja, o corpo da pessoa começa a pintar, fica todo avermelhado, e realmente é um estado grave que precisa de internação, precisa de avaliação. Pelo que você me contou, me parece que seu filho está internado. É muito difícil a gente orientar e saber como é a situação do seu filho, porque há necessidade de coletar um histórico bastante extenso, olhar o paciente, coletar uma anamnese, ou seja, um histórico do quadro clínico, saber quais medicamentos ele está usando, se é medicamento, se não é viral, ou se não é bacteriano o quadro, ou seja, é muito complicado. Mas aqui eu estou cumprindo a função justamente de dar uma aula sobre questões de medicamentos e não quero, nem tenho condições de saber da condição clínica do seu filho e saber o que ele está desenvolvendo. Então, essa reação do tipo 4B é uma reação justamente onde você envolve as células chamadas eosinófilos em um tipo de interleucina chamada interleucina 5. E são alterações bastante graves, complicadas, aumento ganglionar, febre, calafrios, e que pode dar, muitas das vezes, às vezes 10 dias depois, 15 dias após o consumo do medicamento, tá? É importante você ficar atento a isso. Um outro tipo de reação que também pode causar é a chamada reação do tipo 4C. E a doença que causa isso é chamada síndrome de Steven-Johnson, ou síndrome da pele escaldada, onde o paciente
ele tem um quadro clínico muito complicado, extremamente grave, precisa de internação em CTI, monitoramento, porque ele é considerado como se fosse um queimado grave, tá? E esse tipo de reação, ela é provocada pela ativação das células chamadas células TCD8. Tá? Essas células TCD8 em atividade, em grandes atividades, causam um processo inflamatório na derme e levam a um processo inflamatório imunológico que acaba causando um processo de queimadura imunológica. É basicamente como se o paciente tivesse levado um banho de água fervente e a pele começa a soltar e ficam bolhas pelo corpo. É um estado grave, precisa ser monitorado realmente pelo CTI. E nós temos um outro tipo também de hipersensibilidade de medicamento, chamada hipersensibilidade do tipo 4D. Essa hipersensibilidade do tipo 4D, ela é causada por neutrófilos e ela pode causar tanto precocemente quanto tardiamente, e a doença que de certa forma exemplifica esse tipo de reação de hipersensibilidade são as dermatites pustulosas. Você acaba tendo várias pústulas, como se fosse pus pelo corpo, mas isso retirando o medicamento não é tão complexo. Retirando o medicamento, você acaba tendo uma melhora substancial do quadro clínico. Agora, o tratamento para isso ele varia muito, varia da condição clínica do paciente, varia se vale a pena iniciar remédios mais fortes, como os corticosteroides, porque muitas das vezes, no caso do tipo 4C, que é a síndrome de Stevens-Johnson, você pode até deixar com um corticoide o organismo suscetível a infecções, né? E se o organismo fica suscetível a infecções, se ele perde a barreira protetora que é a pele, então ele pode pegar infecções oportunistas com muita facilidade. Tem que ver também se vale a pena fazer imunoglobulina, ou seja, é um quebra-cabeça que precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, inclusive um médico imunologista com uma formação muito boa, para que um esquema terapêutico ele seja aplicado e, consequentemente, o seu filho ou a pessoa que esteja sofrendo desse problema tenha um tratamento adequado e um tratamento eficaz, sem risco para a saúde dele, tá bom? E além de tudo isso, nós falamos na reação de medicamentos, né, mediada por anticorpos, mediada por células, e também tem aquelas reações que a gente não sabe de onde vem, não sabe como acontece e como ela se desenvolve, né, que são as hipersensibilidades a medicamentos idiopáticas, ou seja, sem causa definida. Tem até algo que está sendo estudado, que é a ação PI, onde você tem, parece que uma ação direta do medicamento nos receptores de alergia, nos receptores, imunológicos, das células imunológicas, o receptor TCR, o receptor MHC, onde parece que o medicamento ele consegue levar a um processo inflamatório de hipersensibilidade sem envolver célula, sem envolver anticorpo, nada, ou seja, uma ação direta do medicamento, tá? Existem também alguns outros tipos de mecanismos de ação, como quando você aumenta a concentração do sangue, ou seja, você aumenta a concentração coloide-osmótica, a concentração do sangue em si, e isso acaba rompendo as células sanguíneas que produzem substâncias inflamatórias e leva a muita coceira, muito prurido, a edema na face e várias outras situações. Um exemplo clássico é o contraste iodado. Então, quando você toma um contraste iodado, aquele contraste iodado mexe com a concentração sanguínea e faz com que aquelas células se rompam. Tá bom? Então é basicamente isso. É lógico que tem muito mais coisa, tem que ser estudada, mas eu fiz um apanhado, um resumo para que possa te orientar e você estudar sobre isso, você que é da área de saúde, estudar sobre essas reações de hipersensibilidade e tentar ajudar o seu filho nessa situação, conversando com os médicos, batendo papo e até abrindo as possibilidades para os colegas, porque realmente hipersensibilidade a medicamento, quando complica, é complexo. Os médicos precisam realmente trabalhar muito e pesquisar muito sobre isso e encontrar uma junta médica, uma equipe multidisciplinar para poder traçar a melhor estratégia terapêutica para que o remédio não seja pior do que a doença, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, agradeço aí você ter confiado na gente em lhe dar essas informações.